Bem-vindos, amantes da ornitologia! Nesse vídeo, vamos conhecer o que chamamos de clássicos oxidados, que são os canários negros e os canários canelas. Até aqui, vimos os canários da linha clara, com e sem fator vermelho, e aprendemos os conceitos de variedade e de categoria. Então, chegou o momento de lhes apresentar os canários da linha escura, com e sem fator vermelho. Os canários da linha escura, como dissemos anteriormente, são os canários que possuem melanina depositada na plumagem. Já vimos até agora 9 peças do nosso quebra-cabeça. E agora, conhecendo os clássicos, que são os oxidados e os diluídos, teremos a base para montarmos todas as mutações melânicas que surgiram com o passar do tempo. Essa base é muito importante, porque iremos ver que os conceitos se repetem. Tudo o que vimos sobre categoria e variedade para a linha clara também servirá para os canários da linha escura. Os critérios para análise serão exatamente os mesmos, e isso vai acontecer também com os clássicos, referente às suas mutações, salvo raras exceções, que também diremos a vocês. Nos canários melânicos, o item de maior importância a ser observado é o que denominamos de tipo. Mas o que é o tipo? Tipo é a natureza e grau da pigmentação das melaninas. Natureza se refere ao fato de ser eumelanina marrom ou negra, ou feomelanina marrom, enquanto o grau refere-se à quantidade de melanina na pena. São os canários de cor azul, verde e cobre, que apresentam a eumelanina negra oxidada. Essa manifestação da melanina é subdividida em 3 formas diferentes para que sejam analisadas. Azul, a melanina negra oxidada mais a variedade do branco ou branco dominante. A verde, a melanina negra oxidada mais a variedade amarelo ou amarelo marfim. O cobre, a melanina negra oxidada mais a variedade vermelho ou vermelho marfim. O desenho é um conjunto de estrias melânicas formadas pela superposição das penas, que tem como característica a maior concentração de eumelanina negra na sua parte central. O desenho deve ser formado por estrias largas, contínuas e paralelas, e deve estar presente no dorso, flanco, peito, pescoço e também na cabeça. Uma ressalva importantíssima é entendermos que, por uma questão de estrutura da pena, a largura do desenho apresenta diferenças entre os intensos, os nevados e os mosaicos, sendo que o desenho dos mosaicos serão mais largos que os desenhos dos nevados e dos intensos, e que o desenho dos nevados será mais largo que o desenho do intenso. A envoltura é toda a melanina pulverizada sobre a plumagem, que não faz parte do desenho, e aqui ela deve se manifestar negra, uniforme e generalizada por toda a plumagem, sem que prejudique a visualização do desenho. Quanto maior a envoltura, sem prejudicar o desenho, mais valorizado será o exemplar. Como a melanina se manifesta com toda a intensidade nesses locais, eles deverão ser negros. Feomelanina é a melanina indesejável, de cor marrom, posicionada na periferia da pena. Nos canários negros, azuis, verdes e cobres, buscamos canários com ausência de feomelanina visível. Nessa imagem, é possível visualizar a feomelanina entre as estrias dorsais do canário e a tonalidade marrom entre as estrias. A tonalidade marrom na borda das penas longas indica a presença de feomelanina. As características ideais que buscamos nos canários negros são o desenho largo com estrias paralelas e contínuas, de tonalidade negra, em sua máxima expressão. Uma envoltura escura sem nenhuma influência de feomelanina, e ainda que o bico, as patas e as unhas sejam negras. Já as características que temos que evitar nos canários negros são canários com desenho fino, entrecortado ou ainda canários com a tonalidade de eumelanina negra, que não estejam em sua máxima expressão.
Também não é bom canários que tenham pouca envoltura e que apresentem muita feomelanina na plumagem. Estes canários têm a mesma característica dos canários negros, com a diferença que apresentam a melanina marrom, já que essa mutação tem por característica inibir o depósito de melanina negra na plumagem. É importante dizer também que essa é uma mutação sexo-ligada. Seremos repetitivos porque é importante fixarmos esses conceitos dos canários canelas e negros. Então, exatamente como os negros, a manifestação da melanina é subdividida em 3 formas diferentes, para que sejam analisadas. O desenho é um conjunto de estrias melânicas formadas pela superposição das penas, que tem como característica a maior concentração da melanina marrom na sua parte central. O desenho deve ser formado por estrias largas, contínuas e paralelas, e deve estar presente no dorso, flanco, peito e também na cabeça. Uma ressalva importantíssima é entendermos que, por uma questão de estrutura da pena e largura do desenho, apresenta diferenças entre os intensos, os nevados e os mosaicos, sendo que o desenho dos mosaicos serão mais largos que os desenhos dos nevados e dos intensos, e que o desenho dos nevados será mais largo que o desenho do intenso. Nessa imagem, vemos o desenho dorsal desejável, formado por estrias largas, contínuas e paralelas. Agora vemos o desenho de cabeça, formado por numerosas estrias, na cabeça, no rosto e no pescoço. E também o desenho de flancos, que deverá ser formado por estrias largas, contínuas e paralelas. Quanto mais estrias em direção ao peito, mais valorizado será o exemplar. A envoltura é toda a melanina pulverizada sobre a plumagem, que não faz parte do desenho. E aqui ela deve se manifestar marrom oxidada, uniforme e generalizada por toda a plumagem, sem que isso prejudique a visualização do desenho. Como a melanina se manifesta com toda a intensidade nesses locais, eles deverão ser amarronzados. As características ideais que buscamos nos canários canelas são o desenho largo com estrias paralelas e contínuas, de tonalidade marrom em sua máxima expressão, uma envoltura escura e ainda bicos, patas, unhas amarronzados. As características que devemos evitar nos canários canela são canários com desenho fino, entrecortado, ou ainda canários onde a tonalidade da melanina marrom não esteja em sua máxima expressão. Também não é nada bom canários que tenham pouca envoltura. Como já sabemos, toda regra tem a sua exceção. Vocês perceberam que não falamos na feomelanina indesejável nos canários canela, e apenas indesejável nos canários negros. Isso ocorre por conta da teoria que a feomelanina nos canários canela ajuda a potencializar a tonalidade da eumelanina marrom, que enxergamos. No vasto e complexo mundo da ornitologia, conhecimento nunca é demais. Busque sempre fontes confiáveis de informação e estude sempre. Na nossa próxima aula, falaremos sobre outros 2 melânicos clássicos, os ágatas e os isabelinos. Não deixe para depois e assista agora mesmo. Vem com a gente nesse voo!